Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Fala, meus amigos! Boa noite para você que está com a gente nessa noite top, sexta-feira, dia 14 de junho. Já estamos na metade do mês, né? Um abraço para você. Olha, muito obrigado pela sua audiência. Para você que acompanha pelo canal 5 aqui em Goiânia, para você que está no canal na Sky, canal 584, nos acompanhando de todo o território nacional, pessoal de Brasília, pessoal de Rio Verde, Senador Canedo, pessoal de São Paulo e, é claro, a turma lá do Acre que também é ligado com a gente, viu? Muito obrigado a você pela companhia. A gente está começando mais uma edição do programa Placar Esportivo e eu começo, claro, agradecendo ao nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, porque é Ele que nos dá o privilégio de estarmos aqui mais uma vez, poder trazer tudo sobre o mundo do esporte para você que está aí na sua casa ligado conosco, ou então, quem sabe, você não está em casa, você está no trabalho e está acompanhando a gente por outra plataforma, pelo placaresportivo.tv.br. Olha, se você ainda não conhece o nosso site, está na hora, placaresportivo.tv.br, você fica por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte. De primeira mão, é notícia, você fica por dentro ali no nosso site Placar Esportivo. E já chamo sua atenção também para nos acompanhar, para mandar mensagem para a gente hoje no 649-9959-7765. Esse é o WhatsApp para você participar do programa hoje. Conversa com a gente, quem vai vencer aí na próxima rodada da Série A, da Série B? Fique à vontade, porque o programa é seu, o programa é nosso. Vamos participar junto nessa sexta-feira top. Sextou por aqui na Rede Fonte e a gente está aqui, claro, mais uma vez, com muita coisa do mundo do esporte aqui para você, tá bom? E é claro que eu não vou fazer esse programa sozinho. Hoje eu comando o programa ao lado dessa figura, esse grande profissional que eu admiro demais e sigo os passos dele também. Ele que vai estar aqui hoje para brilhantar esse programa de sexta-feira, Renato Sobrinho, boa noite! Opa! Boa noite, Beto Mendonça, é aqui comigo, sempre de olho no lance. Um abraço a você que nos assiste e nos dá a permissão para que possamos entrar no seu lar. Cuidado com esse espaço, hein? Vai me seguindo, não que depois o radar vai perder. Um abraço, Beto, brincadeiras à parte. Profissionalmente, eu tenho certeza que se eu seguir isso, seus por aí mesmo passos, você corre risco. Não é outro lugar, eu sei não. que eu vou longe. Você vai estar no fã ainda desse jeito. Um grande profissional aqui do meu lado. Tá tudo bem? Foi boa semana? Tudo dominado, graças a Deus. Preparado? Preparado. Vamos fazer um programa leve, light, tranquilo, mas muito informativo, né, Beto? Isso porque nosso telespectador trabalhou, estudou, construiu um dia abençoado e agora merece curtir das 6h30 até as 7h30 um alto nível de informações esportivas, não é isso? Já falando de informações esportivas, põe na tela os destaques de hoje. A bola balançou a rede, a gente traz aqui no Placar Esportivo, tá certo? Eu vou pro intervalo agora, segura aí, não sai daí não, já já eu volto. E já tem campeão no basquete brasileiro. Olha só, o César Franca foi campeão, tricampeão, viu, Renato? 22, 23 e 24. Tem matéria, põe na tela pra gente conferir. O basquete brasileiro tem um campeão e é o César Franca, Renato Sobrinho, vencendo o Flamengo. Olha só, jogão, hein? O Flamengo que foi campeão pela última vez antes da hegemonia do César Franca. Detalhe, César, né, uma marca forte do sistema S. Juntando-se à cidade que tem uma tradição no interior de São Paulo, porque a Francana, já nos anos 80, já tinha destacado. Agora o Franca, o César Franca, mantém a hegemonia, tricampeão, parabéns a toda a população de Franca, cidade abençoada, maravilhosa. E o Flamengo cabe ele se reestruturar, porque senão vai continuar ficando na fila, porque está chegando, mas o César Franca está dominando a hegemonia, tricampeão do NBB. César Franca, campeão, nossos parabéns então para os campeões aí do basquete brasileiro, a NBB. Daqui a pouco, gente, eu vou falar com você sobre essa grande final da NBA, tá certo? Mas antes eu quero chamar a sua atenção para algo muito forte, muito pesado, que também tem hegemonia aqui em Goiânia, é o Colégio Planeta. Olha, eu conversei hoje com a Gisele Aragão, ela que é gestora do Colégio Planeta, para falar para ela assim, eu falei, Gisele, o que nós vamos falar do Colégio Planeta? O que tem de novidade para os nossos telespectadores? E sabe, irmão, gente, tem novidade para você. O Colégio Planeta está com um curso específico, tá? Um intensivão para o Enem.
O Enem o curso vai agora de agosto até novembro, certo? Esse intensivão para o Enem, para você conseguir se preparar para a próxima etapa do Enem aí, lá para o final do ano. Então, ó, você não pode perder tempo. Corre para o Colégio Planeta agora, pelo Instagram ou pelo telefone, ou então você pega o carro, o ônibus, vai lá na Rua 8 para fazer a sua matrícula para esse intensivão que já começa agora daqui 1 mês e meio, mais ou menos, em agosto, e você vai conseguir se preparar para o Enem. Tá, mas aí talvez você está tendo algumas dificuldades. A Gisele Aragão me garantiu que todo mundo vai fazer o curso, não importa a sua condição financeira. Basta você fazer a sua matrícula no Colégio Planeta, você vai fazer uma prova, viu, Renato? Uma prova para se classificar para a Bolsa. Dependendo da nota que você tirar, você consegue uma bolsa. Talvez 30, 40, 50 ou até 100% de bolsa no Colégio Planeta. Tá todo mundo querendo o intensivão do Colégio Planeta e agora só tá faltando você. Deixa eu falar o telefone para você então. Tá na tela, é o 62 3526 2400, 62 3526 2400. Colégio Planeta, metodologia comprovada, com resultados reais. Agora sim, depois disso, de um Colégio Planeta grande desse jeito, nós vamos para uma partida grande também. O Celtics e Mavericks jogam hoje à noite, às 21h30. E olha, o Celtics pode sair hoje campeão. Pois é, Renato, você falou que vai assistir o jogo hoje, eu quero saber, tá torcendo para o Celtics ou para o Mavericks? Na verdade, não é nenhuma das duas são as minhas equipes, né? Eu que um dia já fui torcedor do Chicago, nos anos 90, hoje eu gosto do Miami Heat, porque até tive a oportunidade de ver um jogo do Miami em loco. É um dos sonhos que eu tinha, assistir uma partida ao vivo da NBA e eu assisti, né? Só que o Miami pegou Heat, paixão, né? Só que o Miami Heat ficou fora agora. Mas, assim, pela tradição, pelo basquetebol em alto nível, é claro que o Celtics, para mim, tem todos os elementos. E você disse aí na matéria, né? Nunca houve uma virada de 3-0 dentro de uma decisão do playoff para virar 4-3. Então, na verdade, o Celtics encaminhou, né, com a vitória ontem. Hoje tem a decisão, para mim, termina tudo hoje. Eu nem precisei pedir a dica para o João Augusto, não, porque, na verdade, o Celtics tem um time mais qualificado, um time que mostra realmente grandeza, que está preparado para erguer o caneco. Muito bem, está preparado para erguer o caneco. Olha, vamos colocar na tela agora os confrontos. A gente vai ficar por dentro agora dos próximos. Só o confronto, né? O horário, no caso. Só tem esse jogo, né, Renato? Então, o jogo vai ser hoje ainda. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, vai ser às 21h30. Esse jogo às 21h30. Pessoal, com certeza vai assistir esse jogo. Eu vou assistir. Eu vou estar de camarote assistindo lá também, na perspectiva. Apenas um adendo é que o jogo é em Dallas, então os Celtics vão fazer festa fora de casa, na minha opinião. Vão fazer festa fora de casa. Mudando de pauta agora, a gente vai saber como que está o nosso time Esmeraldino Goiás. Márcio Zanardi falou em entrevista, põe na tela. Acho que a gente não pode esperar outra coisa que fazer um grande jogo dentro de casa, né? Acho que o nosso grande desafio é jogar igual como nós estamos jogando dentro de casa, fora de casa, mas é um jogo grande. A gente espera aí poder fazer uma grande partida. O Curitiba está vindo de um resultado importante, mas a gente vai ter que se impor, vamos ter que fazer o nosso jogo para poder merecer a vitória. Então a gente tem que esperar a vitória para continuar brigando lá em cima. Tem coisas que às vezes a gente não consegue explicar também, mas nós estamos com o nosso é o 10º desempenho fora de casa, né? Acho que está tudo muito igual, mas a gente tem ciência que fora de casa a gente precisa ter mais coragem, a gente precisa se impor mais, até como uma equipe que está brigando lá em cima. Dentro de casa a gente está fazendo o nosso jogo, né? A gente está se impondo, a gente está também conseguindo ter um volume importante, encurralar um pouco mais o adversário, sair forte na transição. E esse é o nosso desafio, né? Melhorar fora de casa, porque se a gente conseguir melhorar o nosso desempenho fora de casa, a gente vai estar sempre brigando entre os 4. Pois é, o Goiás entra em campo no domingo, o jogo vai ser no domingo aqui no Ailé Pinheiro, e o Márcio Zanardi está querendo um time mais organizado, né? Porque no último jogo deu um tropeço, né, Renato? E que tropeço, né? Jogou mal, irreconhecível o Goiás na última partida diante do Mirassol no interior de São Paulo. Ele falou um ponto muito importante que eu penso que ele precisa ter, que é equilíbrio. Ou se não, veja, Beto, o Goiás jogando dentro do estádio Ailé Pinheiro, na Serrinha, é um time muito forte. A torcida joga junto, uma pressão, o time consegue desenvolver. No entanto, eu tenho notado, como o próprio treinador já destacou aí na fala,
ele tem uma postura que não está sendo a mesma fora de casa. Senão, observe, perdeu para o Cuiabá, ganhou nos pênaltis. Perdeu para o Avaí jogando. A ressacada estava com um campo impraticável, mas perdeu. Perdeu para o Paysandu na Copa, na outra competição. Acabou também fora de casa. Então, assim, são coisas que acontecem no Goiás, ou seja, o Goiás perdeu para o Mirassol. Sim. Fora de casa, ele não está tendo o mesmo rendimento que dentro de casa. Os times goianos estão com esse problema, né? Todos. Jogar fora de casa. Nem menos o Atlético, está na Série A, é diferente. O Vila também tem esse problema. Mas o Goiás, particularmente, é um time que foi talhado, montado para chegar entre os primeiros. Está na vice-liderança, está uma boa campanha. Tá bom, mas tá bem. São vários jogos em regularidade. Regularidade você precisa de ter ao longo de toda a competição e mais, jogando fora de casa também. Porque o time joga bem em casa, tem que jogar fora também da mesma forma. Tem que jogar fora, porque quem ganha competição tem que jogar bem, tem que vencer em casa e tem fora. que vencer fora. Até porque se jogar só em casa, se depender somente das vitórias em casa, não é o suficiente para classificar. Não é suficiente. Não consegue os pontos necessários. Exatamente. Só vencendo em casa. Vamos ver os próximos confrontos do Goiás. Põe na tela. Olha só, o Goiás recebe o Coritiba neste domingo. O jogo está marcado para as 18h30. Palpite, Renato. Para mim o Goiás é favorito e deve vencer a partida. Olha, o Santos recebe o Goiás na Vila Belmiro às 19 horas na próxima quarta. Exatamente. Palpite. E aí já não é favorito do Goiás. Não é, né? Não é. Mesmo o Santos com fase ruim? Não é, mas essa fase ruim do Santos acaba daqui a pouquinho. Ele entra em campo daqui a pouquinho contra o Operário e, para mim, ele é favorito. A gente, assim, o Santos pode tropeçar como tropeçou, mas ele é um time que tem um investimento financeiro muito maior, que tem a qualidade para isso. Claro, tem que entender como é que joga a Série A, mas para mim o Goiás não é favorito. No clássico, já vai me perguntar, e o favorito? Clássico, Vila Nova recebeu o Goiás. O Goiás, é aquela história, o Vila joga bem onde? Em casa. E o Goiás joga mal onde? Fora. Então, isso aí é assim, mas aí você vai falar que o Vila é favorito? Eu não disse isso, eu disse apenas que é um jogo equilibrado. Pode porque falar. Clássico, não, vou falar, dependendo das circunstâncias. Calma, vamos esperar, vai depender muito do que vai acontecer com o Vila e com o Goiás. Jogos pra Exatamente, saber, né, aí depois eu te digo, na semana antes do Clássico eu te falo que é o favorito. Se fosse hoje o jogo. Fosse hoje o Vila era favorito, na minha opinião. Verdade. Por jogar em casa. Uhum. Porque é muito equilibrado, muito próximo. Agora, depende do que vai acontecer com o Vila e com o Goiás. O Vila, por exemplo, joga fora, o Goiás joga em casa. Para mim, o Goiás recupera diante do Coritiba, vai ganhar o jogo. Aí vai a Vila, aí depois vem o Vila, entendeu? Vai a Vila, depois tem o Vila. E o Vila joga fora e depois joga em casa com o Goiás. Então é isso que vai depender. O Goiás vai pegar o América Mineiro, é o líder, Esse é o líder, mas para mim, em casa, o Goiás é forte, o Goiás bate o América em casa. O Goiás bate o América Mineiro e depois vai enfrentar a Chapecoense. Que também é um time que o Goiás vai bater. Então, tendo a perspectiva, eu descartei o resultado da Vila Belmiro com o Santos e com o Vila Nova eu fiquei esperando um pouco mais da proximidade para me dizer se o Goiás vence ou empata ou perde, claro. Do Goiás para o Vila Nova, o técnico Luizinho também falou. A gente vai saber o que está acontecendo por lá. Põe na tela. O último jogo fora de casa, nós fizemos o que tínhamos que fazer para agredir o adversário, não ficar só no jogo de espera, e nós criamos uma série de oportunidades para vencer, não foi possível. Cada jogo é uma história, né? Contra o Botafogo será uma nova história, as coisas vão acontecer durante o jogo. Mas nós temos agora uma oportunidade de vencer a primeira fora, né? Cada jogo é uma oportunidade para a gente fazer o que a gente não conseguiu fazer ainda. E nós trabalhamos muito para isso. Na nossa reapresentação, o que eu mais dei foco foi com relação a ser consistente, com relação ao foco que a gente entrega todos os dias. Nós nos mobilizamos muito para vencer o Ceará. E aí, depois de uma grande vitória, um jogo difícil como foi do Ceará, se nós não tivermos assim um poder de concentração, não tiver humildade, gera aquele relaxamento. E a Série B é uma competição de resistência mental e comportamental também. Ainda não finalizamos a preparação, ainda temos um treino em São Paulo, mas até aqui, a nossa preparação em Goiânia foi como a preparação no jogo contra o Ceará. Todo mundo muito concentrado, todo mundo muito focado no que tinha que fazer em cada momento do treino, do trabalho, para que a gente possa entrar em campo, né, com a consciência tranquila que nós somos os mais profissionais possíveis, né, e pé no chão. Uma grande vitória não pode gerar um relaxamento, e sim adquirir uma confiança, né? Então nós temos uma oportunidade agora para correr atrás dessa tão sonhada vitória fora de casa. O Luizinho disse que o Vila Nova está buscando equilíbrio para conseguir lutar na parte de cima da tabela. Tá desequilibrado esse time, Renato? Tá. Jogando fora é um gatinho, jogando em casa é um tigrão. É um tigrão. Só que então assim, amanhã é o jogo, não, domingo. Pela manhã, 11 horas, hein? Tomara que o Vila acorde cedo, adaptação ao horário, que não é comum, né? Bravo. 11 da manhã, na linda e doce Ribeirão, que eu gosto mais dessa cidade. Mas olha,
o Vila tem possibilidades de ganhar sim. Preciso ter esse equilíbrio que o treinador falou aí, que eu já citei aqui anteriormente. O Vila Nova vai ter todo o seu elenco à disposição. Tem a volta do Ralf, que estava lesionado há algum tempo, está integrado aí. Claro que não vai entrar como titular, penso eu, vai ser gradativo, porque estava muito tempo sem jogar. Tem também à disposição o Eric, lateral esquerdo, uma vez que o Juan, na minha opinião, não vem agradando, não é um jogador que não tem categoria para ser titular no Vila Nova, a meu ver. Então, é isso. E o Todinho, né, que possa ser um pouco mais ousado e ter efetiva convicção na hora de concluir. Está concluindo mal, teve 2 oportunidades. O Vila venceu o Ceará com muita dificuldade, porque ele criou as situações, mas não fez. Aí no finalzinho teve que fazer o gol nos acréscimos, batendo pênalti. Ó, é o 3º jogo que o Vila vence nos seus domínios, nos acréscimos. Nos acréscimos. Foi 2 vezes com o Henrique Almeida, o HA19 com a barriga, e agora né, o HA19, chama assim, o Henrique Almeida 19, e também agora o próprio Alisson cobrando o pênalti para definir a vitória sobre o Ceará. Batendo pênalti, batendo bem, né? Bateu bem. E agora o jogo de amanhã, de domingo, o Vila não é o favorito. Não é. Mas tem boas possibilidades. Eu digo que o time do Ribeirão, do Botafogo, é um time montado para ser, mas até então, até vencer o Santos, ele não ganhar de ninguém. Mas ultimamente ninguém confia no Vila fora de casa, né? Mas é por isso que eu falei que esse vai chegar um momento, viu, meu caro Beto, que o que está sendo feito tem que ser acertado, corrigido. O Vila cria as jogadas, mas está faltando eficácia e eficiência na conclusão. Eu tenho uma curiosidade que quero te fazer. Faça. Uma pergunta. O que você achou da saída do Fernandão? Eu sei que já passou, mas... Não, o Fernandão não deu certo, né, cara? É um cara que não... O Vila tem um problema. Sempre quis te perguntar isso. O Fernandão, para mim, ele veio com principalmente pelos 2 gols que fez no ano passado, jogando pela equipe do Tombense contra o Vila Nova. Destruiu o jogo. E aí o Vila o contratou. É um jogador que sabe jogar, mas parece que não conseguiu entrar em forma aqui no Vila, não se adaptou. Existem essas situações inusitadas que não se explicam no futebol. O cara chegou, não se adaptou, não jogou, não caiu nas graças, fez 2 gols apenas. Muito pouco para quem tem um histórico de bom marcador, que é marcador de gols, não fez no Vila. Vamos então ficar por dentro dos próximos jogos do Vila Nova. Põe na tela pra gente. É aí, ó, lá em Ribeirão Preto, o Botafogo recebe o Vila Nova, o Renato já falou sobre isso. Depois o Vila Nova recebe o Mirassol. Esse jogo aí, Renato? Em casa. O Mirassol é um dos melhores mandantes, mas o Vila também o é. Também. Né, o Vila que está invicto jogando no Oba. Foram 5 vitórias e um empate, se eu não estiver enganado. Não, 4 vitórias e um empate. Né? Então são 14 pontos que o Vila tem, né? O clássico a gente já falou também, o Vila Nova joga em casa contra o Vamos Goiás. esperar um pouco mais para ver como é que cada um chega diante dessa esse eminente encontro. Então precisa de 2 jogos até lá para a gente ver como é que... E vai depender disso, porque essa questão psicológica é muito importante para o clássico. Dia 29, o Coritiba recebe o Vila Nova. Ó, pera só, agora tem uma questão aí. O Vila Nova vem de 2 jogos em casa, um time descansado, provavelmente 2 vitórias, vai pegar o Coritiba lá. Você acha que isso pode influenciar? Não, o Coritiba é um dos times que está brigando para chegar lá. É um bom time, tem um cara que eu não gostava dele de jeito nenhum, ele está fazendo gols, que é o Leandro Damião. Né? É um time que vai brigar pelo acesso. O Vila não é favorito lá, para mim vai ter dificuldades. Depois o Amazonas recebe o Vila Nova. O Amazonas está bem, hein? Tá, mas assim, mas é um time que para mim também é cheio de veterano, boleiro. Se o Vila tiver condição de encontrar esse equilíbrio que o Luizinho Lopes falou aí, ele sabe disso, né? Ele sabe, já foi detectado. Que ele possa, então, ter condições, porque pro Vila Nova, além disso tudo que eu estou falando, sabe o que está faltando? Jogador. Vamos para os confrontos do Campeonato Brasileiro Série B. Este final de semana... Se segure, Renato, para as próximas emoções dessa rodada aí da Série B. O que você está achando dessa rodada? Muitos confrontos equilibrados, jogos que a gente vai destacar aqui, né, com a tabela, com a cartela dos jogos. E me permita, viu, Beto, eu estou muito com expectativa boa para alguns jogos aí, especialmente esse do esporte. Sim. Porque joga em seus domínios na Arena Pernambuco, enfrentando o Mirassol. Mirassol em casa, um veneno. Fora de casa, nem tanto. Mas eu chamo a atenção esse jogo aí. E é claro, né, a questão do Goiás com o Coritiba são 2 times que estão brigando pela parte de cima. O Goiás, né, tem essa tradição, é um time que a gente vai estar acompanhando mais de perto esse jogo. E claro, o Vila também, lá em Ribeirão Preto, domingo de manhã. Pois é, qual que é o confronto mais difícil agora, Renato? Só o mais difícil para você. O mais interessante é o Sport e o Mirassol. Qual que é o jogo mais difícil aí dessa tabela? Rapaz, deixa eu dar uma olhada aqui, assim, de verdade, todos os jogos são muito equilibrados, essa Série B, né? Eu acho que o time do América, jogando com o CRB, é um confronto que vai ser equilibrado. O CRB está meio de ressaca ainda, por conta da questão da Copa do Nordeste, mas é um jogo que eu acho que chama atenção também.
Gente, olha só, tem algo muito importante que vai acontecer aqui hoje. A gente está abrindo um novo quadro no Placar Esportivo e eu quero muito a sua atenção para estar conosco nesse momento tão especial. É o Placar Imobiliário. Roda a vinheta pra gente. Muito bem, olha só, quem está comigo é a Luciana Teles. Tudo bem, Luciana? Boa noite, tudo bem? Obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu estive com a Luciana, gente, essa semana numa conversa e a gente começou a sonhar algumas coisas, não é? Isso mesmo. E a gente trouxe então esse quadro para você, nosso telespectador, que é o quadro Placar Imobiliário, onde ela vai dar algumas dicas aí para gente sobre investimentos imobiliários. É isso mesmo? Isso mesmo. É ajudar aí, né, o telespectador a entender um pouco mais sobre algo assim que faz parte da realidade de todos, né, que é o sonho da aquisição desse imóvel, né? Então, nós vamos orientá-los a isso, né, a alcançar essa jornada aí maravilhosa. E olha, tem tanta gente que sonha com isso, né, e pensa tanto sobre isso, planeja, não dá certo. Né? Então, é tão complicado. Mas aí a gente conversava lá e você me trazia, assim, algumas soluções criativas para que isso seja realizado, não é isso? Exatamente. Porque, assim, daí a importância de vocês, né, terem um excelente profissional ao lado, né, de ter uma consultoria imobiliária, o que vai além do corretor de imóveis, né? Porque muitos corretores não prestam essa consultoria imobiliária, que é justamente trazer soluções criativas, soluções personalizadas para o que esse cliente necessita, né? Agora, tem uma pergunta que você me fez hoje à tarde. Tem uma pergunta lá, por que o cliente quer comprar um imóvel? Então, essa pergunta já começa a trazer a gente vários... A pensar, né? Vários gatilhos, né? E isso começa a pensar, exatamente. Né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Porque, assim, de uma forma mais simplista, a gente já pensa no imóvel para quê, né? Para morar. Para morar. Então, é uma visão mais limitada do imóvel. Só que o imóvel, ele é muito mais abrangente do que isso. Ele traz outras oportunidades, né? E aí, hoje, nós viemos começar a falar sobre isso de uma maneira mais ampla do imóvel. Além de moradia, ele também é uma excelente solução para, por exemplo, investimento, certo? Alavancagem de patrimônio e dentre outras. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Investimento, alavancagem de patrimônio, quer dizer, você compra um imóvel, segura um pouquinho, depois vende o imóvel, é isso? E aí aumenta o seu patrimônio. Isso. De uma forma empírica, né, assim que as pessoas já falam, que é como se fosse usar o imóvel como uma escada, certo? Para usar o imóvel, o primeiro imóvel, para fazer com que cresça esse patrimônio e vá galgando cada vez níveis mais altos. Certo. Então, o pessoal que tem um imóvel já, qual que é a dica que você vai dar para quem está assistindo a gente agora, nesse momento? Ele não está pensando nisso. Eu estou fugindo do protocolo aqui. Ele não está pensando em nada disso, mas ele está assistindo o Placar Esportivo, Renato, e aí ele começou a entender e interessou nisso que você acabou de falar, né? Sobre investimento e tudo mais. O que o pessoal está sentado lá no sofá agora assistindo a gente? Qual que é a dica que você dá para ele? De investimento? Isso. A primeira coisa, nós temos que entender o que faz sentido em relação ao investimento para esse telespectador que está sentado. Quando a gente fala de investimento, nós temos algumas vertentes. Por exemplo, eu posso comprar o imóvel para aluguel, certo? Para aluguel. Isso, para aluguel. É uma possibilidade de investimento. Então, a gente precisa entender qual que é a pressa, qual que é a urgência. Tem aquele investidor que quer um imóvel, imediatamente ele já quer ganhar com esse aluguel. Certo. Tem esse. Então, ele precisa de um imóvel pronto, correto? E aí, a gente tem algumas preocupações. Por exemplo, localização, aí a gente tem que fazer um certo filtro. E tem aquele cliente que não tem pressa. Então, ele pode comprar um imóvel na planta, ele não vai aportar de um valor alto inicialmente, né? Então, ele vai pagar parcelado pela construtora, e sem juros, tá? Muitas construtoras só têm a correção do INCC, o que é uma vantagem quando você compra na planta. E aí ele espera, ficou pronto, ele usa as parcelas do aluguel para pagar as parcelas do financiamento bancário, se assim ele desejar. Mas tem muitos que quitam até a entrega às vezes também. Então ele já tem o imóvel quitado e ele já está ganhando no aluguel. Então, assim, é um leque de possibilidades, né? Tem muitas possibilidades. Então, gente, imóvel não é só comprar para morar. Você pode comprar para investir.
e a Luciana Teles vai estar aqui conosco sempre para trazer dicas para você. Combinado? Você pode vir semana que vem de novo? Venho, claro, sempre que você me chamar. Combinado, então? Combinado. Na próxima semana ela vai estar aqui com a gente mais uma vez para trazer mais dicas sobre imóveis. É o quadro Placar Imobiliário. Gente, ó, junto da Luciana aqui, nós vamos agora conferir sobre como que está rolando lá com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que também tem confrontos aí para esse final de semana. Vamos lá? Nosso estilo de jogo, para jogar dentro de casa e fora, não muda. O professor tem sempre a convicção do nosso trabalho, né? De como a gente vai jogar dentro ou fora. Acabando que fora eu acho que a gente está com um aproveitamento melhor do que em casa, mas eu acho que isso acontece, é uma coisa do nosso trabalho. Mas eu creio que fora de casa a gente vem fazendo um bom trabalho. Como você falou, vem de um triunfo e de empate também. Acho que apenas 2 derrotas, uma Juventude e Botafogo. E em casa já não vem acontecendo o mesmo, mas eu creio que é o nosso estilo de jogo. A gente não pode mudar, independente se a gente estiver jogando em casa ou fora. A gente tem que manter nosso ritmo para poder sempre buscar o nosso melhor para poder ajudar o Atlético. O Luiz Fernando falou de ajustar detalhes. Detalhes? Será que é detalhes mesmo que precisa ser ajustado, Renato? O que você acha disso? Para Carlos Alberto Parreira, que disse um dia que gol é apenas um detalhe, tá precisando ajustar os detalhes. Então, os gols, então ele tá certo. Tá sim, porque o Atlético, por exemplo... O detalhe é um gol. O gol é detalhe. Vai entender, né? Mas o Atlético criou inúmeras oportunidades diante da equipe do Corinthians. Né? Durante todo o tempo, ficou ali com um jogador até a mais, não conseguiu. Agora, a missão é mais difícil. Amanhã, 9 da noite, um horário bacana, eu vou estar trabalhando nesse jogo para ficar legal ainda, né? 9 da noite, o Atlético joga no Maracanã contra o Fluminense. Então, o que o Luciano falou, o Atlético até agora a única vitória que tem é fora de casa, contra o Vitória. Vitória contra Vitória. Triunfou contra o Vitória. Então, é momento do Atlético fazer as pazes com essa vitória fora de casa novamente, continuar nesse momento legal, e o Luiz Fernando é peça fundamental. Lembrando que o Atlético não terá o Guilherme Romão, lateral esquerdo, que é um dos principais jogadores mais regulares que o Atlético tem. Então vai ter que se superar o Dragão para poder buscar esse confronto. Lembrando que o Fluminense tem 6, o Atlético tem 5, está bem próximo ali. Está bem próximo. Vamos ver os próximos confrontos, então, do Dragão. Coloca na tela pra gente. O Fluminense recebe o Atlético Goianiense. O jogo será amanhã, às 21 horas. Você falou que vai trabalhar nesse jogo, né? Exato. Até meia-noite estaria ao vivo. Até meia-noite você pode ouvir o Renato Sobrinho aonde? Na Rádio Difusora de Goiânia, 95,5 FM. Aí, ó. Olha, o Atlético Goianiense depois recebe o Criciúma na quarta-feira, dia 19. Depois o Cuiabá, ele viaja, né, para o Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá. Parece que o Cuiabá ressurgiu, parece que melhorou. Ressurgiu, tomou uma P e pronto. Aí calou de novo, né? Depois o Atlético recebe o Grêmio e aí o Atlético Mineiro. É o confronto dos Atléticos, o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense se enfrentam no dia 30, tá certo? Esses são os 5 próximos confrontos do Atlético Goianiense e a gente agora vai ficar por dentro, claro, das matérias. Nós vamos ficar por dentro agora das matérias, dos jogos, os próximos jogos, dos confrontos da Série A. Põe na tela pra gente. Pelo Campeonato Brasileiro. Esses foram os gols do Campeonato Brasileiro Série A. Renato Sobrinho, fala pra gente, qual que foi o jogo mais pegado aí? O Flamengo continua na liderança? Como que tá isso aqui? O Flamengo tá gostando do Brasileirão Série A? Muito bom, muito competitivo, né? Mas o que me chamou a atenção é a vitória do Atlético Paranaense, voltando a se reencontrar dentro da sua arena. E, claro, essa vitória do Bahia. O Bahia é um time que está ali junto com o Flamengo, com o mesmo número de pontos, é vice-líder, né? E tem por trás toda uma estrutura do Banco City, né? É uma SAF. Então, fazendo um grande trabalho, o Rogério Ceni, que, né, Jean Lucas fazendo gol, o Everton Ribeiro, um jogador diferenciado. Enfim, o time do Bahia está chegando, podendo brigar. Você acha que vai brigar? Pela Libertadores, não tenho dúvida. O time do Bahia está ajustadinho. Assim como o Atlético Paranaense. Aí está muito aberto ainda. O Botafogo está bem. Está cedo também, né? Mas só que assim, a regularidade desse campeonato é jogo a jogo. Em campeonato de ponto corrido, cada jogo é uma decisão. E quando os resultados vêm junto com boas performances, dá para você dar a credibilidade porque o time vai chegar bem. Bom, você falou de brigar e o Bahia poder brigar. Vamos ver como está essa briga lá na classificação? Olha só, o primeiro é o Flamengo. Você acha que o Flamengo hoje é o time mais regular? Você falou time regular. Não, o Flamengo está se reencontrando. O Flamengo teve um problema, uma turbulência, está aproveitando aí um bom momento, é um time competitivo, mas ele não está disparado aqui, vai estar regular. Não, ele está tentando se organizar agora. Né? Assim como o Bahia, que começou o campeonato já dizendo que viria bem. Quem, dentro dessa boa surpresa para mim, é o Botafogo,
Porque Terceiro lugar, por Botafogo. tudo que viveu ano passado, perdeu Sim. o título, né, da forma como perdeu, ele não desestruturou-se, ele colocou o time competitivo e o time está dando respostas. Em quarto, o Atlético Paranaense, depois em quinto, o São Paulo, Palmeiras em sexto lugar. O Palmeiras está estranho, né? O Palmeiras não está acostumado. É porque, na verdade, muitas competições, né? O Palmeiras estava dividindo o foco. E aí isso, sem contar que teve uma reformulação, perdeu jogadores importantes, né? Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bragantino em nono, Internacional em 10º lugar. Detalhe, Pode falar. dessa parte aí, ó, para mim, quem está fora do contexto aí, nesse momento, é o Cruzeiro. O time do Cruzeiro é um time limitado. Está na frente do Galo, inclusive. Né? Na verdade, tem o mesmo número de pontos. Mas o Cruzeiro, para mim, não é esse tipo para chegar aí brigando, não. Se você poder colocar, por exemplo, o Grêmio tem 2 jogos a menos, está lá atrás. Mas para mim o time do Grêmio é muito melhor que o do Cruzeiro. E ao desenvolver das rodadas, O Grêmio? eu penso que o Cruzeiro não vai ficar aí, não. Você falou do Grêmio, o Grêmio está em 13º lugar ali já na segunda parte, né? Na segunda página da tabela. Mas tem 2 jogos a menos. Aí vem o Vasco da Gama em 14º. Esse está ruim mesmo. Como que é? Esse está ruim mesmo. Esse tá ruim mesmo. Tá no lugar certo? Tá, Vasco e Corinthians estão aí. Viu? O Fluminense. O Fluminense também é um time envelhecido. Tem que ver se sai dessa draga que Eu quero te fazer uma pergunta. Faça. Ó. Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória. Tá tudo certo aqui a zona de rebaixamento? Em termos de disputa, sim. Tá faltando só o Juventude ficar ali mais próximo. E aí é o que eu te falei. O Vasco, o Corinthians, o próprio Fluminense são os que podem ali. Mas a verdade, você vê que todos esses aí que estão em vermelho, eles vieram praticamente, o Cuiabá estava na Série A, mas são times que sempre entram numa competição com o objetivo primeiro de se manter dentro De se dela. manter Isso. dentro não é o propósito de ser campeão Não, ou de se a realidade classificar, financeira mas desses para clubes, se manter. eles vieram, a maioria deles aí, eles vieram da Série B agora, no ano passado. Claro que o Cuiabá é exceção. Mas o investimento é menor, né, a estrutura é menor, enfim, isso acontece. Vamos então para os melhores da rodada. Deixa eu ver se o Renato Sobrinho vai concordar com esses melhores da rodada aqui. A Vamos gente lá. tem o Marcos Felipe no gol do Bahia. Esse goleiro é muito bom, hein? Goleiro promissor, esse Marcos Felipe. A primeira linha de defensores ali é o Piquerez, o Xavier, o William e O Sam. o Sam, né, do Juventude. Concorda? Não, tá, dentro do que está se proposto. O Piquerez é bom lateral, né? Se você pensar, um dos melhores laterais do Brasil não é brasileiro. No meio Vai de entender. campo a gente tem o Fernandinho, Veteraníssimo do Furacão, jogando com muita Veterano maestria, né, mesmo. Fernandinho? o Matheus Pereira, Matheus, né? Matheus Isso. Pereira, o Luiz Araújo, Luiz Araújo. e Estevão. O Estevão é o garoto da base do Palmeiras, ele tá O fazendo um jogador bom do trabalho. Cruzeiro aí, ó, é o mais bem relacionado, ó, mais a pontuação maior. Exatamente. E na frente, você falou do Masteriano agora há pouco, falou, Sim. enquanto rodava a matéria, você falou que ele é um excelente jogador. Pô, já sei isso que você falou, isso aqui. Isso. Mas e o Yuri Alberto? É um Concorda acidente, também? tá aí. É um acidente? E o Yuri Alberto O eu Yuri conheço Alberto bem. tá fazendo gols. Fez 2, né? no Então. dia. Não, mas o Yuri Alberto, assim, ele é um jogador meio embirrado. Eu, particularmente, conheço ele desde... É base do Santos, é querido do Santos, então eu conheço muito bem. Eu digo pra você, ele é um jogador que, às vezes, tem lampejos, mas não é um jogador que... Ele não é regular, né? Não. É. Aquele jogador que faz gol todos os jogos Não, e tudo não é ele, mais. não. Ele fica jejuns, ele passa longos períodos sem fazer gol. Aí, de repente, faz 2, 3. É verdade. Gente, ainda falando da Série A, vamos para os confrontos, né? Os próximos jogos, os jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro Série A. No final de semana, cheio de grandes jogos, e eu já estou perguntando para o Renato Sobrinho qual que é o real, o maior jogo desse final de semana, Renato. Eu coloquei 3, você viu como Você é que foi pôs legal? 3, foi. Porque aí você pode escolher. Por exemplo, você terá aí o Clássico Paulista, né? Clássico Paulista. São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. O jogo é na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. Então, para mim, Corinthians e São Paulo é um grande jogo, né? Porque tem a rivalidade. Mas, cara, como eu gosto de ver essa equipe do Atlético Paranaense jogar lá na Baixada. É um confronto Não, rubro-negro. bacana também, o Atlético Paranaense e o Flamengo. É. E outro que eu coloquei aqui, eu nem coloquei Galo e Palmeiras, hein? Caramba, olha aí. Olha, jogão, hein? Não, Vasco e Cruzeiro. Não tem jogo ruim, não, amigo. Tem Olha aí, não. você vê. Só tem jogão. Grêmio e Botafogo é um jogaço. Final de também. semana vai tremer. Vamos ver se a gente consegue assistir todos aí, né? Os horários aqui às vezes vão esbarrar aí, né? Em alguns. Mas eu vejo que nós teremos grandes jogos. Eu vou ver 2, particularmente separei. Domingo é o Grêmio e Botafogo e também na segunda-feira eu vou ver esse clássico aí que é Atlético Mineiro e Palmeiras. Isso aí Atlético não- Mineiro e Palmeiras é na segunda. Segunda. Às 20h30. Bom, gente, olha só. A gente vai para um breve intervalo, você fica por aí e já já a gente volta. Dos gramados, nós vamos para a quadra, porque a seleção brasileira enfrentou a Bulgária no vôlei feminino. Bota na tela a matéria pra gente. As meninas estão impossível, Renato. Ganhou esse
esse confronto agora. O jogo aconteceu às 2h30 da manhã e a cada jogo que passa mostra invencibilidade. Vou tirar aqui uma onda aqui, né? Eu tenho dormido 2h30 da manhã, né? Para nós aqui lá, jogando a Liga das Nações. Para nós, horário de Brasília, né? Mas fazendo um grande trabalho, eu gosto de ver. E é uma geração que ainda tem, né, talentos como a Thaísa, né, que é uma jogadora espetacular. Né? E o Zé Roberto, como sempre, mandando muito bem ali no comando. A sintonia, parece que ele nasceu para treinar. E ele já treinou os homens, mas nasceu para treinar essas meninas, né? Bacana ver o time feminino. Próximo à Olimpíada de Paris, viu, meu caro Beto Próximo. Mendonça? Isso aí dá um moral, entra com um handicap positivo. Elas estão voando. Tomara que elas continuem mantendo essa pegada até chegar lá em Paris, em julho, né? Paris 2024, Jogos Olímpicos. Olha só, vamos então para um momento muito especial aqui do programa Placar Esportivo, que é o nosso quadro Placar do Investimento. Roda a vinheta. Boa noite, Beto. Boa noite, Renato. Boa noite a você, telespectador do melhor programa de esporte do estado de Goiás. E aqui estamos, mais uma vez, para falar sobre o mercado de aposta esportiva, esse mercado que pode te trazer bons ganhos e bons investimentos. Mas antes de darmos duas dicas que teremos para amanhã, ambas no futebol, eu quero falar hoje, Beto e Renato, dos principais mercados para você se apostar no futebol. A gente sabe que o futebol é o esporte mais procurado pelos apostadores nas casas de aposta, só que a gente sabe também que é um esporte que tem um amplo leque de oportunidades dentro de uma partida de futebol. Ocorre que alguns mercados são considerados mercados secundários para se apostar. E aqui eu trouxe 3 mercados que são considerados mercados principais, mercados profissionais e mercados que podem facilitar você a obter ganho. O primeiro mercado é 1x2. O que é esse mercado? Esse mercado nada mais é do que apostar na vitória seca de um time A, B ou simplesmente no empate. É o mercado mais simples de se entender. O segundo mercado que temos é o mercado de gols. E esse mercado pode ser tanto over quanto under, ou seja, tanto mais quanto menos. E aqui eu trouxe 2 exemplos de 2 principais mercados dentro do mercado de gols, que é o mais ou menos 1,5 gol na partida ou mais ou menos 2,5 gols na partida, que é um mercado muito interessante para você entender também. E o último mercado, um pouco mais complexo, mas quem acompanha o nosso quadro viu em semanas anteriores que nós explicamos isso aqui já, mas quem tiver dúvida também pode nos procurar nas nossas redes sociais, que é o mercado de handicap asiático. Esse mercado pode ser tanto positivo quanto negativo a favor de uma equipe. É simplesmente você aplicar uma vantagem ou uma desvantagem para uma determinada equipe para buscar uma odd melhor. Quem tiver dúvida sobre esses mercados, quem tiver dúvida principalmente sobre o mercado de handicap asiático, que eu reforço aqui, em que pese já ter dito isso anteriormente, você deve dominar esse mercado se quiser ser lucrativo nas apostas esportivas. Entre em contato conosco aqui no nosso WhatsApp, é o 629-9863-0171. E agora, para finalizar o nosso quadro, vamos ao momento mais importante, que é as dicas de aposta para o final de semana. A primeira dica é lá na Estônia, primeira divisão da Estônia, o Caju contra o Flora. Estamos aí, no mercado de handicap, mais 0,5 Flora, ou é o mercado de dupla chance também conhecido. Ou seja, estamos posicionados no empate ou na vitória do Flora. A gente só perde essa partida se a equipe do Flora perder o jogo. No momento da aposta, estava pagando 1,61 essa odd, entramos com 1% da nossa banca na casa Pinnacle. E o segundo investimento do dia, o segundo dica do dia para esse final de semana, é aqui no Brasil, na Série B, Ponte Preta e Novo Horizontino. E aí estamos em outro mercado, o mercado de gols. Dessa vez, estamos no mais de 1,5 gol. Significa que a partida precisa ter ao menos 2 gols para podermos ter lucro, apostando em uma odd de 1,55, 2% da banca na casa Pinnacle. João, uma pergunta que me permita, Beto, furar aqui um pouquinho, mas fique à vontade. Quando você falou ali, Ponte Preta e Novo Horizontino, mais de 1,5 gol, pode ser, por exemplo, 1-1, são 2 gols, vale? Isso. É preciso termos 2 gols na partida, independente da equipe que marca esse gol. Entendi. Saindo 2 gols somado às 2 equipes, a gente já obtém lucro na aposta. Bacana, legal. Muito bem. João, eu comecei a ouvir suas dicas e depois que eu ouvi suas dicas, eu acertei um palpite, viu? Eu disse que o Santos não ia vencer na última rodada e não venceu. Já tem 3 jogos que não vence. E por isso mesmo o senhor não vai nem terminar o programa. Daqui a pouco vamos cortar seu microfone, viu? João, não dá mais essa dica para ele, não. Pode deixar. Então, para você que está nos acompanhando, é só acompanhar as dicas aqui do João que você vai conseguir acertar os seus palpites, tá certo, gente? João, obrigado, viu? É isso, eu que agradeço. Até mais e bons investimentos a vocês ao final de semana e até terça-feira em mais um quadro Placar do Investimento.
Muito bem, gente, deixa eu trazer participação para você que está ligado com a gente aqui agora. O João é o Divino Rios, lá do Jardim Liberdade, ali da região do Vila Mutirão. Renato Sobrinho conhece lá, está acompanhando a gente aqui, mandando até foto aqui. Coisa TV, boa, abraço para ele, valeu. Abraço para você, beijão, obrigado, viu? Gente, agora nós vamos para uma matéria muito especial sobre o tênis. E olha, tá mudando a geração do tênis. Você vai entender melhor quando eu soltar a matéria. Põe na tela. As mudanças. Jannik Sinner, primeiro lugar mundial na geração nova. Tá renovando, é ciclo, né, meu caro Ciclo. Beto Mendonça? Assim como você tá chegando agora para nova geração. E eu vou nessa, viu? Gente, obrigado. Obrigado, Valeu. Renato. Tamo Sempre junto. uma honra estar ao seu lado mais uma vez. Tchau, gente. Tudo Valeu. bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.